E hoje a gente vai começar, acho que a aula inaugural, né, do início dessa nova fase da Liga de Estimulação Cardíaca. E o professor Dr. Martino pediu para que a gente falasse um pouquinho sobre os princípios de estimulação cardíaca artificial. Bom, então para começar eu coloquei alguns objetivos, quer dizer, quem participar da aula vai ter que saber alguma coisa ou tá podendo comentar alguma coisa sobre esses temas, que são os temas principais da aula, basicamente. Então a gente vai começar com o sistema de condução cardíaca, como é que funciona, o grau de hierarquia do sistema de condução. Então, ao final da aula vocês teriam que estar sabendo alguma coisa em relação a isso. Despolarização celular, acho que pelo ano que vocês estão, vocês já ouviram, tiveram aula de fisiologia, acho que é uma coisa que não é tão complicada para vocês. Me desculpe, quem não for da área médica, talvez eu tente discorrer de maneira mais específica sobre o assunto, porque não é um tema tão simples, mas eu vou tentar ser mais geral nos comentários. A gente vai falar em potencial de ação e canais iônicos, e aí a gente vai fazer a translação, né, mudar um pouquinho para a estimulação cardíaca. Então até aí, possivelmente vocês já tenham estudado, mas a gente vai ter que fazer uma diferenciação entre o que é uma corrente iônica e o que é uma corrente elétrica, porque o marca-passo trabalha com corrente elétrica, e a gente vai estar estudando essa interface corrente elétrica e corrente iônica. A gente vai ter que entender ou saber mais ou menos como funciona o sistema de estimulação cardíaca artificial. A gente vai falar de curva de Hell-Base, que parece assim, vocês vão olhar e falar, meu Deus, hoje eu não saio daqui e não vou saber nada. O que é curva de Hell-Base? Mas não é tão difícil, eu acho que até vai ser simples, para quem saiu agora, fez vestibular, matemática, acho que está melhor para vocês do que para a gente. E o sistema, e no final a gente vai definir o que é um sistema unibipolar de estimulação. São conceitos básicos, tranquilos, só para a gente entender como é que funciona o marca-passo inicialmente. Bom, a gente falando do sistema de condução cardíaca, acho que vocês já viram esse slide várias vezes. Normalmente as aulas de arritmia começam com esse tipo de slide, que trata basicamente da hierarquia e como funciona o sistema de condução cardíaco. Então, basicamente, a gente tem o nó sinusal, ou nó sinoatrial, que é responsável pelo início do estímulo de condução, e esse estímulo de condução ele é conduzido através de certos caminhos. Mas chama atenção para vocês, eu estava me lembrando aqui do curso, quando a gente iniciou o marca-passo, o curso da PROAC, eu até falei com a doutora Silvana hoje, se não tinha mais o curso da PROAC, porque era bem interessante, que eles pegavam uma peça anatômica do coração e mostravam, o nó sinusal é mais ou menos aqui, está lá na parte superior do lado direito. Mas eu chamo a atenção para vocês que essas são áreas eletrofisiológicas, não são áreas anatômicas, você não vai abrir o coração e vai ver um nó sinusal, não. São áreas de condução, são áreas determinadas pela eletrofisiologia. Então a gente vai ter que estudar um pouco de eletrofisiologia, ou de corrente elétrica, ou despolarização, ou potencial de ação. O nó atrioventricular, você vê as correntes, como ele vai para o átrio esquerdo, pela parte superior dos átrios. Você vê o nó atrioventricular, que é responsável por atrasar a condução, ou do acoplamento eletromecânico, a gente vai estar falando. Por quê? Porque o átrio contrai, precisa de um atraso para o ventrículo receber o sangue e pôr esse sangue para frente. E finalmente a gente vai falar do feixe de His, e da condução para os ventrículos pela rede de Purkinje. Você vê que essa condução para o ventrículo é simultânea. Ela vai para o VD e para o VE ao mesmo tempo. Isso é importante para quem lida com eletrocardiografia. Porque como a condução é simultânea, normalmente o QRS é mais estreito. Vou falar rápido. Se a gente tivesse um bloqueio do direito ao esquerdo, essa não seria uma via dupla, seria uma via única e a condução seria lentificada. Isso a gente teria que entender mais ou menos para entender eletrocardiograma. O eletro não é tão simples, os conceitos básicos são muito importantes. Bom, esse é um slide também relativamente clássico. A gente já vê uma anatomia cardíaca mais completa, não é tão simples, a gente já vê a saída... como é que é aqui? Aí. A gente já vê a saída da aorta, a gente já vê os troncos pulmonares, então é uma anatomia um pouco mais complexa, mas o que a gente quer mostrar com esse slide, basicamente são os potenciais de ação pela região do coração. Por exemplo, o nó sinusal ou o nó sinoatrial. Olha a curva de despolarização. O que é uma curva de despolarização celular? Vocês sabem, vocês já ouviram? Acho que vocês já ouviram, ou sabem. É que os músculos cardíacos não são células neurológicas, são células musculares modificadas para conduzir um potencial de ação. Isso é muito importante. Eu não gostaria que ninguém saísse aqui falar que são células de origem de trato neurológico. Não, são células musculares modificadas. E elas têm essa propriedade de emitir um potencial elétrico em X tempo. Certo? Então, 60 vezes por minuto, o nó sinusal, podendo variar, ele emite um impulso elétrico. Você vê que a curva do impulso elétrico do nó sinusal ela é mais cíclica, ela é mais arredondada.
Você vê que das outras células, elas têm um platô que a gente fala, né? Um platô elétrico. O que significa isso na prática, para quem estuda estimulação, quem estuda arritmia? Significa que o nó sinusal ele tem a propriedade de emitir pulsos elétricos em determinado tempo. Essas outras células, que você vê aqui do músculo atrial, elas têm a capacidade de conduzir esse potencial de ação. Por ela ser, tá vendo, o shape é diferente, ela não tem caráter tão cíclico. Por que eu estou dizendo isso? Caso o nó sinusal, por exemplo, tenha alguma doença, infarteio, aquela artéria que irriga lá aquele lugar, necrosou o nó sinusal, quem assume a condução? O que acontece com o coração? Ele para? Não, ele não para. Por quê? Tem uma outra região, por exemplo, no átrio ventricular, você vê que ele também tem uma característica cíclica, mas não tão cíclica, ele consegue também emitir um potencial de ação numa frequência menor que o nó sinusal, mas ele consegue assumir a condução elétrica e gerar a contração cardíaca. Por que isso é importante? É o que a gente chama de hierarquia do sistema de condução. O sistema de condução tem uma hierarquia. E quem assume a hierarquia normalmente é o nó sinusal. Caso ele falte, o nó atrioventricular, pela característica eletrofisiológica, a gente está falando em bases científicas, né? A gente não está falando, ele pode assumir a condução. E as demais células, com essa característica que a gente está acostumado, a despolarização, que é o RIS e as células de Purkinje, que conduzem essa ativação elétrica com complemento contrátil. Se a gente vê no eletro, você vê que aqui o potencial sinusal está batendo junto com a onda P. Essas ondas, você vê, a gente tem um gráfico aqui de voltagem no tempo. O eletro, o Sérgio pode me corrigir, mas é um gráfico de voltagem no tempo. O coração ele tem uma variação da voltagem no tempo. Essa variação da voltagem ela pode ser inscrita num papel de acordo com certas derivações, que é o eletrocardiograma. Você vê que a onda P ela corresponde com o potencial de ação de quem? Dos átrios e do nó sinusal. Então, toda ativação elétrica dos átrios corresponde à onda P. Tem um atraso aqui de condução que equivale exatamente a quem? A despolarização do nó atrioventricular, que é o que a gente chama de intervalo PR. O nó atrioventricular, por ter essa característica, que não é um upstroke rápido, ou seja, essa curva rápida de despolarização, ele permite uma lentificação da condução. Olha que natureza, é quase perfeita, né? Porque dá tempo de desaguar os átrios nos ventrículos, o sangue, para que o ventrículo encha e para que seja bombeado. E o QRS nada mais é que a despolarização dos ventrículos. Então a gente já vai falar alguma coisa de eletro falando em despolarização. Não sei, acho que eu estou enrolando. Você vê que o que eu falei para vocês, que o eletro nada mais é do que uma ativação, uma variação de corrente ou voltagem no tempo. Corrente iônica. Certo? Está dando para entender? Está tranquilo? Tá? Bom, a mesma coisa que eu falei lá anteriormente para a gente reforçar, tratando dos potenciais de ação. Então eu estou chamando bastante atenção para o nó sinusal e para o potencial de ação. Só que aqui eu já coloquei dois detalhes a mais. Eu coloquei aqui isoproterenol e acetilcolina. O que eu quis demonstrar com esse slide? É que além do nó sinusal ele contrair 60 vezes, ele pode acelerar ou diminuir a frequência. Então, na parte eletrofisiológica, quem pode acelerar o coração é o nó sinusal. E ele depende basicamente do quê? Por que eu coloquei esse slide? Porque a acetilcolina, a interação neurológica, né, do tecido neurológico com o cardíaco pode gerar uma lentificação desse impulso ou um aumento. Por exemplo, eu vou fazer um esforço na atividade adrenérgica, é a mesma coisa que está simulando aqui o isoproterenol. Ele consegue encurtar essa despolarização e aumentar a frequência cardíaca. A partir do momento que ele gera o impulso, isso é um sincício. E tem um sistema de condução especializado, vai percorrer todos os átomos, vai chegar no nó AV. O nó AV também é sensível à atividade adrenérgica ou à atividade parasimpática. Então, por que eu coloquei esse slide? Basicamente para vocês entenderem que tem uma associação entre sistema nervoso e sistema de condução cardíaco. Isso aqui representado pelo isoproterenol, que faria a parte adrenérgica. Tomei um susto, meu coração faz o quê? Dispara. Por que dispara? Porque a adrenalina está agindo aonde? No nó sinusal. E está fazendo o que com o potencial de ação? Está encurtando. O nó AV passa a conduzir de maneira mais rápida. O coração está contraindo mais rápido. O nó AV tem que encurtar, porque o sangue tem que passar de maneira mais rápida e ser bombeado. O nó AV também tem resposta. Está aqui. O que a adrenalina faz com o nó atrioventricular? Encurta o potencial de ação. Favorece a repolarização, atua nas bombas, eu vou exagerar, mas nos canais, na bomba sódio-potássio, que vocês devem ter estudado em fisiologia, o papel da adrenalina sobre essa mecânica celular.
E, finalmente, a condução no sistema de condução, você vê que ela vai para os dois ventrículos ao mesmo tempo. Isso no elétron é importante, porque os QRS eles não são largos, não têm atrasos, eles são mais estreitos, porque a condução é simultânea. Os dois ventrículos têm que contrair ao mesmo tempo. Se eles não contraírem ao mesmo tempo, alguma coisa está errada, tem algum bloqueio, alguma coisa, certo? A gente vai falar dos canais, os canais de sódio, basicamente, os canais de cálcio. Vocês sabem isso? Vocês tiveram isso em fisiologia? Já viram essa... Que basicamente o upstroke, ou seja, o potencial de membrana ele é mantido por uma diferença iônica, basicamente do sódio e do potássio. Sódio mais extracelular e o potássio mais intracelular. E quando você tem um estímulo elétrico, o que acontece com esse potencial de membrana? Você abre os canais de sódio, basicamente cálcio. É muito importante falar do cálcio também, porque os dois são responsáveis do sódio. Ele gera uma despolarização abrupta que gera a condução do impulso elétrico. Esse é o início da condução do impulso elétrico. Eu coloquei, tem uma saída dos canais de potássio, a gente tem o que a gente chama de platô, e depois a gente tem a fase de repolarização, que é justamente a bomba sódio-potássio. Essa fase energética usa ATP, onde o sódio que entrou na célula ele passa a ser colocado para fora e o potássio para dentro, de modo a manter transmembrana um gradiente elétrico. Olha, só uma curiosidade, que eu estava estudando isso aqui para explicar para vocês. Olha que coisa interessante. A primeira, quem descobriu primeiro, quem mexeu primeiro com isso, porque primeiro foi descoberta a corrente elétrica, né? E os primeiros experimentos em relação a isso pegaram anfíbios e tal, e eles faziam uma condução elétrica no nervo e tinha contração muscular do anfíbio. Essa questão celular só foi descoberta em 1930, por eu não sei se é um sobrenome alemão e tal, mas eles não conseguiam medir esses potenciais de ação. Era muito mais fácil você estimular lá um anfíbio, gerar contração, do que você medir esse potencial de ação. Então, a ordem que eu estou falando na aula ela é o contrário. Tudo que é interessante, né? Mas o que eu vou falar de estimulação talvez venha antes. Isso aqui é muito complexo e não é tão simples. E a medida disso também não é muito simples. Isso aqui é um slide que eu tirei do nosso outro, não vou entregar, mas foi do nosso outro assistente ambulatório. E aqui é importante para vocês saberem que cada canal desse, você vê que principalmente... Essas daqui são as correntes, né? Principalmente a corrente de sódio que gera despolarização celular. Só que essa corrente tem canais específicos. E digo mais para vocês, eu sei que vocês ainda não estão na época das doenças, mas tem doenças específicas relacionadas a cada canal desse. Canal de sódio tem SN5A, síndrome de Brugada. Cada canal desse pode ter alterações, pode ter doenças genéticas. Segunda coisa, a gente tem terapêuticas que agem especificamente nesses canais. Por exemplo, bloqueador dos canais de cálcio, não sei se vocês nunca ouviram, talvez vocês tenham uma farmácia, não sei quem está no terceiro ano, já tem farmacologia. Ele age no cronotropismo celular. E ele age, a ação dele tem relação com esses canais. Então, estou querendo já fazer alguma coisa, comentar com vocês, a relação que tem terapêuticas guiadas especificamente a esses canais e tem doenças relacionadas a esses canais. O que vocês não podem esquecer? Que o upstroke, ou seja, a despolarização aguda, é dada pelo sódio. E que a repolarização é dada pelo potássio, que o cálcio é muito importante, porque ele que gera a contração. Ok? Só que nos meus estudos, eu já tinha visto num livro de estimulação cardíaca, e a gente, vocês estão no terceiro ano, não tem problema, a gente já pode ir forçando um pouquinho para vocês, né? Então, vocês não podem esquecer um detalhe em relação aos canais de sódio que eu quero chamar a atenção para vocês. O canal de sódio ele é um canal de 3 tempos. Ele tem 3 polaridades, vamos dizer polaridades, ou 3 possibilidades. É o canal de sódio fechado, ou seja, a membrana está... Alguém chuta? Canal de sódio fechado, a membrana está polarizada. O sódio está fora. Ela está hiperpolarizada, certo? O sódio está fora, dentro tem menos potássio, tem um gradiente. Então, é uma diferença de potencial. Quando o canal de sódio abre, o que acontece com essa diferença de potencial? Equilibra. Ou seja, gera uma corrente de despolarização. Só que esse canal de sódio ele dura milissegundos aberto. E ele faz o quê? Tem uma outra subunidade inferior que ela faz o quê? Ela fecha. Não é fechado exatamente, mas é um canal inativado, a palavra certa. Só que isso para a gente é muito importante, porque enquanto que com marca-passo vocês vão ver que eu tive a manha de fazer os cálculos para vocês, da quantidade de corrente ou quantidade de voltagem, do trabalho, na verdade, que a gente gera uma despolarização. Mas com menos, a gente vai falar em trabalho agora, porque a gente está mexendo entre correntes iônicas e elétricas.
eu vou falar em trabalho, ou energia que é entregue para o coração. Com menos de 1 joule, se você aplicar no coração, você pode fazer ele contrair. Agora, se você pegar e quiser, por exemplo, o paciente está numa arritmia, você tem que fazer o quê? Desfibrilar. Você quer fazer o quê com todas aquelas células do coração? Você quer homogeneizar, o que elas estejam com os canais no mesmo tempo, para que ele retome a condução. Se você quiser que todas as células, inclusive as que estão aqui, no período refratário, canais de sódio inativados, se repolarizem ou despolarizem, você tem que aplicar você tem que aplicar 40 joules. Então a dinâmica celular tem relação com a energia que vai ser usada para o que você quer que aconteça com o miocárdio. Deu para entender? Com 1 joule você gera, menos de 1 joule você pode gerar a contração, ou desencadear uma contração. Agora, se você quiser desfibrilar, ou permitir que todas as células voltem, ou despolarizem ao mesmo tempo, você vai ter que pegar aquelas, inclusive, que esse período é o período refratário, você vai ter que aplicar uma energia muito grande, fazer que esses canais abram. Você precisa de uma energia muito grande. E esse é 40 joules. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai estudar cardiodesfibrilador. E o cardiodesfibrilador, ele não só ele pode dar 1 joule para estimular, quando ele consegue entender que tem uma arritmia, ele pode dar uns 40 joules para desfibrilar. Ou abrir os canais de sódio na marra, para que reinicie os potenciais de ação. Bom, os modelos de condução iônica, daí a gente vai falar em corrente iônica, diferente de corrente elétrica, eles são basicamente feitos pelo oxônio. Obrigado, Sérgio. Ele queria... Então eu coloquei lá o oxônio para a gente entender como é que funciona essa inversão de polaridade da membrana, certo? Basicamente é isso, é o potássio saindo, o sódio entrando, e é assim que a gente tem a ativação, né, a corrente nos sistemas de condução cardíacos e neurológicos, né, no axônio. Bom, só que o marca-passo, como é que funciona o marca-passo? O marca-passo ele emite uma corrente elétrica. Ele não emite uma corrente... Como é que eu faria para emitir uma corrente? É uma corrente elétrica que tem que gerar uma corrente iônica no coração, ou que tem que despolarizar determinadas células para que ela gere uma corrente iônica. Esse é o marca-passo. Apresento a vocês na primeira aula. O que consiste um marca-passo? Num gerador elétrico e num eletrodo, certo? Um eletrodo que vai até o coração. O que o marca-passo faz? Você lembra que eu falei das energias? Você precisaria de menos de 1 joule para desencadear esses canais de sódio. Cadê os canais de sódio? Voltagem independentes. Quer dizer, se eu aplicar uma determinada voltagem, pode ser que eles abram, que eu gere uma condução celular, né? Que progrida uma condução celular. Exatamente isso. Ele é um gerador de corrente elétrica com eletrodo que gera uma corrente elétrica, gera um potencial que permite a despolarização ou abertura dos canais de sódio e a propagação do estímulo no sistema de condução cardíaca. A gente tem alguns tipos de marca-passo. Aí já a gente começa a complicar um pouco a vida de vocês. Por quê? Porque aqui eu tenho um gerador com um eletrodo, que é colocado aqui via subclave, que chega no átrio direito. O que ele faz? O que vocês estão vendo aqui? Ó? Você vê que tem um artefato de despolarização? O que é isso? Isso é a corrente elétrica. Certo? Isso é uma espícula que a gente fala. O que a espícula está fazendo? Está emitindo uma corrente que está gerando o quê? Uma onda P. O que é onda P? É a despolarização do átrio. Então, esse marca-passo, entregando aquela energia elétrica, ele está sendo capaz de gerar uma corrente iônica. Então, a gente já conseguiu fazer a interface entre corrente elétrica e corrente iônica. A gente entendeu que no elétron aparece um artefato de despolarização e que depois é gerada uma condução que pode ser pelo sistema de condução normal ou não. Por exemplo, tem doenças que acometem no átrio ventricular aqui, que essa condução atrial é outra coisa. Vocês viram que o único lugar que permite a condução elétrica entre átrios e ventrículos é o átrio ventricular. Significa que se no átrio ventricular, por exemplo, degenerar, por exemplo, essas válvulas aqui é a válvula mitral, aqui é a órtica. Você vê que o no AV está muito perto da válvula órtica. E quando a gente vai envelhecendo, é triste, mas o nosso corpo vai calcificando. E a calcificação dessa válvula pode invadir essa região e causar, e cortar, né, o nó atrioventricular, ou permitir a não condução. E aí esse paciente fica bloqueado. Eu falei para vocês que o nó atrioventricular tem capacidade de emitir pulsos, mas a capacidade dele é bem mais limitada que do nó sinusal. Então esse paciente vai precisar de um marca-passo implantado nos ventrículos, porque a condução no átrio ventricular dele, ele não consegue. Quer dizer, você tem uma onda P sem QRS. É o que está acontecendo aqui, uma onda P dissociada, né?
Porque o átrio está para um lado e o ventrículo está para o outro. Porque o marca-passo não está sabendo o que está acontecendo no átrio, está estimulando o ventrículo. É um pouco à frente, vocês vão ter várias aulas disso, de como funciona o marca-passo, mas é só para vocês terem uma ideia que tem um gerador e eletrodos que pode ser colocado em átrio ou em ventrículos, ou no átrio e no ventrículo. Quer dizer, os marca-passos chegaram num ponto que ele pode sentir a ativação atrial e tem um bloqueio aqui, que as causas de bloqueio mais comuns são degenerativas, estão relacionadas à válvula órtica e tem comumente a lesão do átrio ventricular. Então eu coloco um eletrodo aqui, um galvanômetro aqui, seria uma que sente a onda P e estimula o QRS. Vocês vão falar, o Sérgio me explicou que era um galvanômetro, até eu mesmo não sabia, como ele media a sensibilidade que a gente chama voltagem. Tudo bem. Então vamos lá, como é que interage as correntes? É aí que eu falei para vocês. Vocês podem, se vocês quiserem alguém me explicar, vocês lembram isso aí do cursinho? Eu não lembro direito, não. Vocês sabem que energia, o trabalho, né, Sérgio, é igual a diferença de potencial vezes corrente no tempo, não é isso? Só que a gente sabe que a corrente ela é igual a diferença de potencial sobre a resistência. De onde que a gente deduz dessa fórmula que a energia, o trabalho, seria a diferença de potencial ao quadrado sobre a resistência vezes o tempo, certo? Eu sei como o marca-passo funciona, eu que programo. Normalmente o marca-passo ele tem 2 volts, e a resistência do eletrodo, do metal que está aqui, é de 400 ohms. O tempo normalmente de pulso é muito breve, é 40 milissegundos. Eu coloquei tudo na fórmula e cheguei à conclusão que o marca-passo ele trabalha num nível de energia de 40 microjoules. Você vê que a corrente é pequena, né? Daí você fala, nossa, doutor, mas outro dia lá a gente estava trocando marca-passo e o marca-passo parou, pode acontecer, é muito raro, e eles começaram a dar socos no precórdio e o coração começou a contrair, a voltar. É possível? É possível. Porque a energia é muito baixa. Agora, eu já ouvi falar também que chegou um cara fibrilando lá e que deram um soco no peito dele e ele voltou. É possível? Gente, um soco gera ao redor de 1 a 5 joules. Então, fazer o coração contrair, eu até acredito. Agora, desfibrilar com um soco, eu não acredito. Tanto que saiu da diretriz, o soco pré-cordial não está mais na diretriz, né? Tinha uma época lá que tinha soco pré-cordial. O cara chegava lá e você, pum, porrada no peito. Não tem mais, né? Talvez em BVT funcione, mas taquicardia ventricular não vai dar certo, né? Haja soco, o cara tem que ser o Rambo para dar um soco. Bom, a gente tem essa fórmula. Vocês percebem, o coração ele não vai contrair com qualquer impulso elétrico, certo? Você precisa de determinado impulso elétrico, determinada corrente para gerar uma despolarização cardíaca. Isso é importante porque vieram os conceitos de limiar, ou o conceito de Helbase. Esse conceito foi primeiro feito pelo cara lá que conseguia contrair o músculo em 1870, que eu esqueci o nome dele. Ele descobriu isso, que ele dava um pulso com uma determinada voltagem fixa, elétrica. O Tesla já tinha descobrido, foi um italiano que descobriu a corrente elétrica, já tinha sido descoberto, ele já conseguiu mexer a corrente elétrica e conseguiu fazer a indução, né, ou estimular um anfíbio para gerar contração no músculo do anfíbio, na perninha do anfíbio, lá, colocava os eletrodos e contrair. Só que ele percebia que apesar de... chegava um ponto onde a voltagem era tal, por exemplo, aqui 1 volt, que independente do tempo do pulso, porque aquele pulso elétrico tem um tempo, que está passando aqueles coulombs, que você lembra, tá, aquela coisa toda. Chegava que acima de 1 milissegundo por 1 segundo, não adiantava. Você fixava 1 volt, aumentava o tempo, não gerava contração. E ele definiu isso como Helbase. O que é Helbase? É o ponto no qual a menor voltagem, onde o aumento do tempo não gera a contração. Certo? Essa foi a Helbase. Só que vocês entendem dessa fórmula que eu aplicando determinada energia no tempo, eu posso gerar a contração ou não. E eu posso construir uma curva com os melhores... Por exemplo, eu fixo aqui em, sei lá, a gente usa normalmente 0,2 milissegundos. A gente usa um tempo bem curto, até 1 milissegundo. 0,2 eu fixo aqui e vejo a energia mínima nesse tempo que gera a contração do músculo. Eu aumento para 0,4, vejo nesse tempo com a mínima voltagem aqui, 3 volts, que gera a contração. Abaixo de 3 volts, nesse tempo não gera contração. E eu coloco uma curva dessa maneira, uma curva exponencial. Qual é a característica dessa curva? Aqui está tudo que estiver para cima gera o quê? Contração. E tudo que está para baixo não gera contração. Aí a gente vê um conceito do quê? De threshold, que a gente chama, ou limiar de estimulação. Chega o residente lá no ambulatório, caiu. Qual é o limiar de estimulação?
o residente fala para você, deu meio volt por 0,4 milissegundos. O que significa isso? Significa que ele ficou apertando o botão lá, e que quando foi abaixo de 1 ou abaixo de meio, o coração parou de contrair. Quer dizer, o eletro ficou aquela linha reta, desespero do residente nosso, mas corta rápido o exame, volta a bater tudo em casa, tudo certinho, senão a gente voa e dá porrada. Tô brincando, não faz isso não. Tá certo? Então, o threshold é um conceito interessante, que é interessante que vocês já tenham, que não é qualquer corrente elétrica que gera uma corrente, vamos lá, gera uma corrente iônica. Fácil, né? Tranquilo. Essa corrente, o que acontece? Ela tem que chegar lá através de eletrodos. A gente já falou que tem geradores que determinam, normalmente os geradores têm voltagem. As baterias de marca-passo normalmente têm 2,7 volts. Você viu que a quantidade de energia que tem que chegar no coração não é muita, então as baterias costumam durar até determinado tempo. Bom, o Sérgio poderia falar em relação, ele vai falar em relação a essas questões do aparelho. Mas eu coloquei aqui só para vocês entenderem, já falando um pouquinho de eletro, eu sei que vocês queriam saber alguma coisa de eletro. Claro, aqui é um eletro bem instrumental relacionado a marca-passo. A gente vai falar de eletro, vocês vão ter aula de eletro não instrumental, mas os eletrodos são aquelas peças, né, que conduzem a corrente elétrica do marca-passo para o coração e que fazem o marca-passo marcar o passo, estimular X tempo por minuto para gerar a despolarização, gerar essa corrente que vai percorrer o coração inteiro. Ele é conduzido por eletrodos. O eletrodo, ele pode ter... Antigamente, esses eletrodos eles não tinham essa parte aqui de fora, eles eram só isso aqui, que a gente chama de unipolar. O que é unipolar? É igual aquela... Eu falo isso, eu tenho até vergonha de falar isso, mas eu acho que é um bom exemplo, que você colocava, acho que hoje em dia nem mais tem, aquele coaxial, aqueles cabos de antena e tal, que tinha um por fora e um por dentro. Eu adorava mexer com aquilo. E... Na verdade, o cabo bipolar ele tem esses dois aqui. Ele tem dois eletrodos, um que vai por dentro e tem um isolante, e um que vai por fora. Isso aparece da seguinte maneira, o que a gente fala, tá vendo? Normalmente aponta um eletrodo e o que a gente fala é que tem um anel aqui, que é o outro eletrodo. A gente pode estimular por um eletrodo só, que a gente chama de unipolar. O que seria isso? A corrente vem, né, na direção por um eletrodo só, e ela acaba descarregando aí de volta para o gerador. A gente fala que isso é um artefato que está gerando uma corrente unipolar. Só que esses eletrodos, como eu mostrei para vocês, eles têm esses eletrodos têm dois eletrodos. Esses cabos têm dois filamentos, né, ou dois eletrodos. Então a gente pode estimular o coração também só por esse ponte anel que a gente fala. Acho que eu não tenho aqui uma imagem... Aqui, ó, tá vendo? A ponta é um eletrodo e o anel é outro eletrodo, tá vendo? Tá um pouco ruim de ver, mas... E ele pode gerar uma corrente elétrica só entre esses dois eletrodos, que a gente chama de bipolar, ou ele pode gerar uma corrente elétrica só por um eletrodo ou outro, certo? Pode gerar corrente só por esse eletrodo, ou usando os dois eletrodos. Quando usa os dois eletrodos, que é o que está aqui, a gente chama de bipolar. E aí é um problema para o médico lá que está no pronto-socorro e tal, porque o que você não vê aqui, que normalmente, a espícula, a tal da espícula. Quando é unipolar, você vê bem, é marca-passo, chega lá no pé, se ele tem marca-passo, manda lá para o ambulatório, marca-passo a gente não vê. O pessoal lá do ambulatório vê. Tem espícula. O que é a espícula? Bom, você vê a corrente, o quanto está percorrendo aqui. Então é muito mais fácil para a gente ver na superfície uma corrente progredindo o eletrodo muito maior. Agora, quando a alça elétrica é muito pequena, ou seja, a polarização do eletrodo em relação ao outro é muito pequena, a gente não vê espícula. Por quê? Porque a alça elétrica é muito pequena. Está acontecendo entre os dois eletrodos, lá dentro do coração. Isso é bom quando a gente precisa de sensibilidade, o marca-passo pode sentir o ritmo próprio do paciente.